Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa apresentação sobre a história da filosofia contemporânea 1. O conteúdo referente a esse período é enorme e, obviamente, não se pode apresentar devidamente nesta breve apresentação. Justamente por isso, eu escolhi para discutir junto com vocês apenas um fragmento desta história do pensamento, mas um fragmento que certamente apresenta uma das pedras angulares da filosofia. Trata-se, grosso modo, de enfatizar período de Kant ao idealismo alemão, um período de extrema importância para a especulação filosófica e, ao mesmo tempo, de extrema complexidade para o entendimento. Com isso, justifico a minha escolha por este período. No primeiro momento, trataremos apenas alguns aspectos da filosofia kantiana que se refere à posterior transição para o idealismo alemão, como também as influências que esta filosofia proporciona para a posteridade. Logo em seguida, na segunda parte, trataremos a especificidade desse idealismo a partir dos ilustres idealistas, tais como Fichte, Schelling e Hegel. Para compreender melhor a empresa kantiana, temos que partir da época anterior a Kant, época na qual o âmbito filosófico é dilacerado por discussões entre racionalismo e empirismo, que envolvem, sobretudo, problemas gnoseológicos. Todavia, um objetivo comum entre ambos é a tendência de levar a filosofia ao estatuto de ciência rigorosa. Racionalismo acredita que, à base dos seus juízos analíticos a priori, será possível um conhecimento absoluto e universalmente válido. Tal conhecimento poder ser descoberto apenas no âmbito da razão, dispensando qualquer validade da experiência, esta por ser relativa e contingente. Empirismo, por sua vez, elegeu como fundamento da sua investigação juízos sintéticos a posteriori, afirmando que o único meio para a aquisição do conhecimento deriva da experiência, assim descartando qualquer espécie de ideias inatas. Tentando separar o joio do trigo, a proposta kantiana para pensar o rigor científico consiste em juízos sintéticos a priori, os juízos que ampliam o conhecimento e atribuem a ele caráter apodítico. Mas como são possíveis juízos sintéticos a priori? A possibilidade de tais juízos, no âmbito teórico, Kant enuncia a partir da Revolução Copernicana. Até agora se supôs que todo o nosso conhecimento deveria regular-se pelos objetos. Porém, todas as tentativas de estabelecer algo a priori sobre ele, através de conceitos, por meio dos quais o nosso conhecimento seria ampliado, fracassaram sob essa pressuposição. Por isso, tente-se ver, uma vez, que não progredimos melhor nas tarefas da metafísica, admitindo que os objetos devem regular-se pelo nosso conhecimento, o que concorda melhor com a desejada possibilidade de um conhecimento a priori deles, o qual deve estabelecer algo sobre os objetos antes de eles nos serem dados. Portanto, trata-se de saber algo a priori antes do objeto aparecer, e isso certamente dará ao conhecimento um caráter apodítico. Essa tarefa de saber algo antes do objeto ser dado cabe à filosofia transcendental. Veja a definição de Kant. Denomino transcendental todo conhecimento que, em geral, se ocupa não tanto com objetos, mas com o nosso modo de conhecimento dos objetos, na medida em que ele deve ser possível a priori. Um sistema de tais conceitos denominar-se-ia transcendental. A estrutura transcendental imposta por Kant se configura pela intuição sensível, que é espaço e tempo, e pelo entendimento, que é as categorias.
Justamente por isso, Kant vai afirmar que todo conhecimento deriva de duas fontes: a intuição, que descreve o campo da sensibilidade, e o entendimento, que pensa os objetos desta sensibilidade. De acordo com isso, ele afirma que intuições sem entendimento são cegas, e entendimento sem intuições é vazio. O conhecimento, portanto, nasce da união de ambos. Mas se existe tal estrutura que antecede o conhecimento e o torna possível, não teria ela uma função limitadora? A resposta de Kant é que sim. Ainda mais, tais limites garantem a validade do conhecimento. Ou seja, um conhecimento é válido quando o entendimento encontra objeto sensível para pensá-lo. A primeira faculdade constitui a forma do conhecimento, o modo de pensar algo, e a segunda, a matéria do conhecimento, o objeto a ser pensado. Resumindo, o conhecimento humano, segundo Kant, é limitado no campo de uma experiência sensível, limites traçados pela própria sensibilidade. Portanto, o conhecimento humano só é válido no mundo fenomênico, ou seja, no mundo determinado pelas faculdades cognitivas. Isso significa que o sujeito humano não pode conhecer o objeto como é em si mesmo, mas somente como se apresenta para nós, conforme a nossa estrutura cognitiva. Temos que deixar bem claro que justamente essa estrutura cognitiva é que marca os limites do conhecimento, fora do qual estão as coisas em si, acessíveis somente para conhecimento infinito, tal como é de Deus. Pois o conhecimento de Deus não ocorre no espaço e no tempo, e não está limitado pelas categorias. Deus conhece, segundo Kant, as coisas em seu ser absoluto. As coisas em si, por sua vez, são causa imediata dos fenômenos. Nós não conhecemos as coisas em si, mas podemos deduzi-las a partir da afecção que exercem sobre nossa sensibilidade. Vamos agora resumir os pontos fundamentais da revolução no âmbito teórico operado por Kant, que configuram o criticismo kantiano e que serão o alvo principal da crítica que o idealismo alemão vai dirigir a Kant. Primeiro, a revolução traz à tona o próprio sujeito na medida em que é o sujeito que agora determina o objeto. Segundo, esse novo ponto de partida evoca naturalmente a noção de transcendental, isto é, o conhecimento sobre as condições do conhecimento, com efeito, sobre a estrutura cognitiva a priori do sujeito humano. Terceiro, por sua vez, a estrutura a priori limita o conhecimento no interior da experiência, limites marcados pela própria sensibilidade. Ou seja, é como se o sujeito humano fosse trancado numa prisão posta por suas próprias faculdades cognitivas. Quarto, a estrutura transcendental remete necessariamente à coisa em si, ou seja, o idealismo transcendental evoca o realismo empírico e o inverso. Entre os dois extremos se circunscrevem os limites do conhecimento, que é dos fenômenos. Toda empresa kantiana exerce uma tamanha influência sobre o pensamento filosófico, suscitando muita discussão e gerando problemas que, de fato, permanecem insolúveis, no entanto, criando condições para o desenvolvimento da especulação idealista. Assim, a filosofia kantiana é uma fonte de inspiração do pensamento filosófico posterior, que vai retomando sempre certos aspectos da sua riqueza inesgotável. Entretanto, no prelúdio do desenvolvimento do idealismo alemão, a filosofia kantiana estava sujeita a uma discussão feroz, bipolar, que vai da plena aceitação à plena recusa. Tal discussão é suscitada não só pela influência escolástica,
mas também pelo romantismo, que se instaura como reação ao iluminismo. Inicialmente, a empresa kantiana não encontra muita compreensão. Para a sua popularização, mérito cabe a Karl Reinhold. Em 1878, Reinhold é convidado a Iena para lecionar filosofia na Universidade de Iena. Rapidamente, o filósofo transforma esta cidade em centro do kantismo e, posteriormente, com seus sucessores, em centro do idealismo alemão, com o advento dos seus três ilustres representantes, Fichte, Schelling e Hegel. Justamente ali ocorre o desenvolvimento da filosofia kantiana e a sua posterior transição para o idealismo alemão. Podemos dizer que, nesta versão, o idealismo alemão retoma e problematiza muitos aspectos da filosofia kantiana, tentando levar ao ponto absoluto o sujeito transcendental de Kant, antes aprisionado nas suas próprias faculdades cognitivas. Como efeito, a transição de Kant ao idealismo alemão se dá como a abertura do sujeito transcendental para o absoluto, de um sujeito dogmático e, portanto, fechado a histórico em Kant, e com sua inserção na história pelo idealismo, já se criam condições de uma formação na direção do absoluto. Devemos notar que a popularização da filosofia kantiana ocorre também pelas críticas dirigidas à mesma por Jacobi, Schulze e Beck, entre os outros. Um dos primeiros críticos de Kant é Jacobi, que descobre a contradição da coisa em si em Kant. Jacobi chama a atenção para dois pontos fundamentais da sua filosofia, que, embora sejam inconciliáveis: idealismo transcendental, por um lado, e realismo empírico, por outro. Portanto, a posição crítica de Jacobi frente à filosofia kantiana pode ser resumida em dois pontos cruciais. Jacobi considera que o mérito de Kant consiste na tarefa crítica, que deve traçar os limites do conhecimento humano. E a segunda, que, ao mesmo tempo, considera inconsistente o conceito da coisa em si. Conforme o entendimento do filósofo, a tarefa crítica de Kant entra em contradição, pois se funda a dualidade da espontaneidade e receptividade, esta última baseando-se a um objeto existente fora do sujeito. Assim, nota Hartmann, o ponto de vista crítico não se pode obter sem a coisa em si, mas com ela não se pode manter. Visto o idealismo e a coisa em si não se podem unir, deve um deles ser sacrificado. Assim, Jacobi assume uma posição realista, considerando que a posição do idealismo é uma das muitas cognoscíveis e que, portanto, pode ser sacrificada, ao passo que a coisa em si é o correlato do conhecimento e, como tal, deve ser mantida. Nessa empresa crítica, o acompanhará Schulze, que lança uma visão cética a respeito da filosofia kantiana. O principal argumento cético dirige-se à inferência que atua no criticismo e que é uma inferência causal. Mas a categoria causalidade, segundo Kant, é aplicável legitimamente no interior, dentro do campo fenomênico, ou seja, dentro dos limites do conhecimento que o criticismo estabelece. Mas a coisa em si está fora desses limites, todavia, inferida pela causalidade que só é aplicável dentro dos limites. Esse procedimento da crítica leva, segundo Schulze, ao absurdo. Portanto, se o conhecimento não tem acesso às coisas em si, não se pode manter a tese que elas são causas do conhecimento. Caso elas podem ser conhecidas, a tarefa crítica se dissolve, pois justamente a coisa em si mantém intacta a crítica. Vamos agora a um breve intervalo. Até já!